queridos alunos, eu sou a Rosiane Nascimento. E eu sou Marcelo Andriotti. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma videoaula da Gerência de Leitura da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. A aula de hoje foi feita especificamente para os alunos da EJA, mas é claro que você, de qualquer outro segmento, pode participar e fazer as tarefas que serão propostas no final dessa aula. Na aula de hoje vamos falar de poema nonsense. Vocês já ouviram falar nisso? Nonsense, na verdade, é uma expressão inglesa que significa sem sentido ou absurdo. Vamos apresentar dois textos de dois grandes autores desse estilo. O primeiro é conhecido de todos, seja pela literatura, pelo desenho animado ou mesmo pelo cinema. Com vocês, Jaguadarte, de Lewis Carroll, mesmo autor de Alice no País das Maravilhas. E para entender bem o poema, não se fixem apenas as palavras, mas principalmente a ideia geral, ao contexto deste poema que será contado. Essa história que eu vou contar agora, ela é cheia de palavras encantadas. E o autor dela, o Lewis Carroll, ele dá o seguinte conselho: presta atenção no som das palavras, que o sentido virá naturalmente. Então é isso que eu digo para vocês antes da gente começar. Era briluz. As lesmonisas tovas rodavam e reviam nos gramilvos. Estavam missicais as pintalouvas e os mamirratos davam grivos. Foge do Jaguadarte, o que não morre. Garra que agarra, bocarra que urra. Foge da ave fefel, meu filho, e corre do frumioso babaçura. Ele arrancou sua espada vorpal e foi atrás do inimigo do mundo. Na árvore tantã, ele afinal parou um dia sonilundo. E enquanto estava em sussustada cesta, chegou o Jaguadarte. Olhos de fogo sorrefilflando pela floresta e borbulhia um riso louco. 1, 2, 1, 2. Sua espada mavorta vai e vem, vem e vai, para trás, para adiante. Cabeça fere, corta, e fera morta, ei-lo que volta galonfante. Pois então, tu mataste o Jaguadarte. Venha a meus braços, ó menino meu, ó dia fremular. Bravo! Bravarte! Ele se ria jubileu. Era briluz. As lesmonisas tovas rodavam e reviam nos gramilvos. Estavam mensicais as pintalouvas e os mamirratos davam grivos. Essa história se chama Jaguadarte, foi escrita pelo Lewis Carroll e está no livro Alice através do Espelho. Essa tradução é do Augusto de Campos. A gente percebe que consegue compreender a história quanto mais a gente para de tentar entender as palavras e mais se deixa levar pelos sons delas, pelo que elas trazem sentido para a gente. Augusto de Campos, ele, quando fez a tradução para a nossa língua, ele brincou bastante com esses sons e significados. Então, palavras como briluz parecem uma mistura de brilho com luz, sonilundo parece sono profundo, galunfante, galope triunfante. E daí a minha proposta é que vocês criem novas palavras a partir das palavras que a gente já tem na nossa língua, pensando nessa nova significação, nesses novos sentidos que as palavras podem adquirir. E a partir daí, a partir da criação dessas palavras, que tal talvez escrever uma poesia ou uma pequena história com elas? Acho que vai ser divertido. E você, conhecia esse poema? Já leu algum poema assim? Que palavras são usadas no texto e são desconhecidas de você? Jaguadarte é um poema nonsense que aparece na obra Alice através do Espelho, de 1871, escrita por Lewis Carroll. Como falamos no início da aula, nonsense é uma expressão inglesa que denota algo sem sentido, nexo, lógica ou coerência. A expressão é frequentemente utilizada para denotar um estilo característico de humor perturbado e sem sentido, que pode aparecer em diversas artes.
Vocês conseguem imaginar como deve ser difícil traduzir esse tipo de poema? E não é por acaso. O próprio autor Lewis Carroll criou, inventou a maioria das principais palavras. E essa é a dificuldade que os tradutores enfrentam, pois eles têm que inventar as suas próprias palavras. Lewis Carroll foi escritor, romancista, poeta, contista, fabulista, matemático e fotógrafo. Sua importância como escritor é a autoria de um dos clássicos da literatura, o livro Alice no País das Maravilhas. Você já leu esse clássico da literatura? Assistiu ao filme ou ao desenho animado? Alice no País das Maravilhas é uma das obras mais célebres do gênero literário nonsense. Conta a história de Alice, uma menina curiosa que segue um coelho branco de colete e relógio entrando na sua toca. E lá, no País das Maravilhas, Alice se transforma. Vive aventuras e é confrontada com o absurdo, o impossível. E acaba questionando tudo, mas tudo o que aprendeu até ali. Você sabia que há problemas matemáticos escondidos no livro, mas que a maioria dos leitores nem percebem, já que só fazem sentido em inglês e contém muitas piadas e trocadilhos da época? O poema Jaguadarte e Alice no País das Maravilhas chamou a atenção por permitir inúmeras interpretações possíveis. Lewis Carroll era grande apreciador de charadas e jogos de palavras. Ele inventou muitos jogos de palavras e aperfeiçoou outros. No poema Jaguadarte, utilizou palavra-valise, que são palavras com dois significados embrulhados numa palavra só. Geralmente, uma perde a parte inicial e a outra a parte final. Por exemplo, voltando ao texto, nós temos briluz, que seria o brilho de luz. Agora é a sua vez. O que será que significam essas palavras? Touvas? Roldavan? Gramilvos? Nossa, Rose, essa eu achei muito difícil. Explica pra gente o que significam essas palavras. Então vamos lá. Touvas, toupeiras com forma de escovas. Roldavan, variação de rondar. Gramilvos, plantas, gramas ou gramados. Na verdade, ele sempre mantém o prefixo do significado real da palavra. Aquele pedacinho, sabe, no início da palavra. Agora crie as suas palavras e pergunte à sua família. Será que eles descobrirão o significado? Embora geralmente o poema nonsense seja considerado algo sem sentido, nexo, lógica ou mesmo coerência, com certeza você conseguiu imaginar o Jaguadarte com muitos detalhes. Isso acontece porque a nossa imaginação vai além do que lemos. Ela nos faz sentir, faz referência aos nossos sonhos, às fantasias e ao que não pertence ao mundo real. Mas Lewis Carroll não foi o único grande nome desse estilo literário. Assistam agora o poema O Coro do Pelicano, de Edward Lear, contado pela professora e atriz Aline Oliveira. Roda aí! O Coro do Pelicano, de Edward Lear. Rei e rainha dos pelicanos, nós. Rei e rainha dos pelicanos, nós. Nenhum outro pássaro tão grandioso nós vemos. Nenhum além de nós tem pés como nadadeiras, com adoráveis gargantas e queixos de couro. Plofskin, plufskin, pelicanos sim. Nós pensamos que não há pássaros tão felizes quanto nós. Plumpskin, plofskin, pelicanos fofos. Nós pensamos assim e ainda pensamos assim. Vivemos no Nilo que amamos. À noite, nós dormimos nos penhascos lá em cima. Durante o dia, nós pescamos e ao anoitecer paramos. Em longas ilhas, somente com areia amarela. E quando o sol se põe lentamente e as grandes paredes de rocha crescem escuras e marrons,
onde o rio de cor púrpura rola rápido e seguro, e o ibis marfim, com uma estrela, toca levemente, asa a asa, nós dançamos, batendo nossos pés, fazendo um som animado, abrindo nossas bocas como pelicanos devem fazer. E esta é a música que nós quase bufamos com força. Plofskin, plufskin, pelicanos sim. Nós pensamos que não há pássaros tão felizes quanto nós. Plumpskin, plofskin, pelicanos fofos. Nós pensamos assim então, e ainda pensamos assim. No ano passado, veio nossa filha, Del, e todos os pássaros a receberam bem. Para fazer a honra dela, um banquete nós preparamos. Para cada pássaro que consegue nadar ou andar por aí, garças e gaivotas, e corvos marinhos pretos, grous e flamingos das costas vermelhas, tarambolas e cegonhas, e gansos nas nuvens, cisnes e dilberri, patos às multidões, milhares de pássaros voando maravilhosamente. Eles comeram e beberam e dançaram a noite toda. E o eco de trás das rochas você ouviu. Multidão de ecos de pássaro em pássaro, plofskin, plufskin, pelicanos sim. Nós pensamos que não há pássaros tão felizes quanto nós. Plumpskin, plofskin, pelicanos fofos. Nós pensamos assim então e ainda pensamos assim. Eles vieram, e entre os outros, o rei dos grous, todo bem vestido. Que cauda adorável! As penas dele flutuam entre as pontas de um casaco azul. Que cauda adorável! As penas dele flutuam entre as pontas de seu casaco azul, com calças verde ervilha muito bem cuidadas e um delicado babado para esconder seus pés. Embora ninguém fale sobre isso, todo mundo sabe. Ele não tem teias entre os dedos. Agora vamos ao nosso desafio de hoje. Escreva um poema ou uma história nonsense. Lembre-se de que você pode fazer um jogo de palavras, criar palavras e até utilizar a palavra valise. Palavra com 2 significados embrulhados numa palavra só. Por hoje é só e até a nossa próxima aula. E hoje eu me despeço de vocês com esta linda frase de Lewis Carroll no livro Alice no País das Maravilhas, frase que tem muito a ver com a realidade que estamos todos passando hoje. A imaginação é a única arma que temos na guerra contra a realidade. Tchau, tchau.